Brasil é um país continental. São 8.510.000 quilômetros quadrados de área. Quase 8.000 quilômetros só de litoral. 26 estados e o Distrito Federal. 5.570 municípios com mais de 213 milhões de habitantes. E só 1.563.000 quilômetros de estradas. Por isso, a urna eletrônica, simples, segura e rápida, é a estrada da democracia num país de 8.510.000 quilômetros quadrados e só 1.563.000 quilômetros de estradas. A urna eletrônica é o caminho e a democracia é a estrada. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 26 de maio de 2024. São 9 horas e 30 minutos. Como não poderia deixar de ser, comandado pelo bolsonarismo, há um plano da extrema-direita para sabotar o sistema eletrônico de votação na eleição de 2024. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da cidadania que considere inscrever-se no canal, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhá-lo. Eleição municipal será novo teste para a democracia e sistema de votação avaliam organizações. Grupos que monitoram o pleito temem ceticismo sobre urnas e prevêem ensaio de estratégias para 2026. A eleição de 2024 será a de 2022 com roupa nova e poderá servir de laboratório para a de 2026 na avaliação de organizações da sociedade civil que atuam em defesa do sistema eletrônico de votação contra a desinformação e pelo engajamento democrático. O clima é de apreensão. No cenário traçado pelas entidades, o pleito municipal será um teste depois de uma eleição presidencial marcada por intensa polarização entre Lula e Bolsonaro e tumultuada com desconfiança sobre as urnas eletrônicas, violência política e contestação do resultado da eleição. Os alertas estão sendo lançados por grupos como Pacto pela Democracia, Transparência Eleitoral Brasil e Politize. Além de apontar problemas e gargalos, as entidades têm iniciativas para qualificar o debate e colaborar com entidades, mas admitem dificuldades. Representantes de movimentos que intensificaram suas atividades em 2022, diante das dúvidas inverídicas lançadas por Bolsonaro e das ameaças dele de não reconhecer o resultado e tramar um golpe de Estado, afirmam que o sistema saiu fragilizado. O ex-presidente ficou inelegível após ser condenado por mentiras sobre o sistema de votação. O pleito deste ano acontece depois das eleições mais delicadas e decisivas para a democracia no Brasil, num contexto em que o ambiente segue muito imerso em desafios e ameaças, diz a coordenadora executiva do Pacto pela Democracia, Flávia Pellegrino. Uma das metas para 2024 é combater discursos de descredibilização das urnas eletrônicas. Especialistas dizem que não tem se repetido a onda de mensagens sobre o assunto que inundou as redes bolsonaristas no ciclo eleitoral passado, mas acreditam que a pauta possa ser retomada caso os pleitos repitam a polarização entre candidatos de Lula e Bolsonaro e haja um acirramento. O que preocupa é a infiltração do ceticismo em parte da sociedade, como vem mostrando levantamentos. Segundo pesquisa da empresa Quest, feita entre os dias 2 e 6 deste mês, 35% dos brasileiros concordam que as urnas foram fraudadas em 2022 para favorecer Lula. Apesar do índice elevado, a maioria da população, 56%, discorda dessa afirmação e 1% não opinou.
temos visto dados estarrecedores, diz Flávia. A pergunta é como essa nova realidade vai ser mobilizada no pleito municipal. Isso ainda não está claro. Segue a jornalista e mestre em ciência política, citando a ascensão da extrema-direita e do campo antidemocrático no país. A ideia de que os resultados eleitorais possam não ser legítimos acaba minando aos poucos a confiança nas instituições e no conselho de escolha dos governantes, analisa ela. Ter discursos infundados ecoando de maneira tão ampla é perigoso para a democracia. Para Cláudia Santano, coordenadora da Transparência Eleitoral, o resgate da confiança nas urnas é uma tarefa pendente para 2024 e que precisa estar no horizonte de 2026. Ela afirma que é preciso pensar em alternativas porque campanhas de esclarecimento conduzidas pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, têm tido alcance limitado, já que a Justiça Eleitoral perdeu capacidade de comunicação com todos os grupos sociais e sofre resistência de certos segmentos. Ainda não nos sentimos confortáveis para tirar do radar a questão da desconfiança na urna, diz a professora de Direito e ativista. Por causa da politização do tema, penso que campanhas de informação devam ser perenes, ou seja, o tempo inteiro, porque não é fácil reduzir essa lacuna de uma hora para outra. Para Flávia do Pacto, o 8 de janeiro foi o resultado de uma série de medidas para corroer as bases da democracia e evidenciou o alto risco de radicalização na sociedade brasileira. Ela afirma que o esforço maior agora deve ser para garantir a continuidade e estabilidade democráticas do país. Nós vivemos nos últimos anos um ataque explícito e sistemático às instituições. Alguns dos maiores alvos do bolsonarismo foram justamente o sistema eleitoral e o Tribunal Superior Eleitoral, e o processo de desinformação foi a grande aposta para a tentativa de virada de mesa e de manutenção de Bolsonaro no poder, semeando descrédito para que pudesse questionar o resultado e mobilizar apoio popular. Na visão de Luísa Vosgrau Câmara, da Politize, o problema é mais amplo. Hoje é uma parcela grande da população que descredibiliza e tem uma visão estigmatizada da política. A tecnologia trouxe desafios ao colocar as pessoas em bolhas informacionais e sob vieses de confirmação. A organização da qual Luísa é porta-voz atua justamente no ambiente digital para difundir conteúdos didáticos e diz ter projetos com 8 governos estaduais para levar conhecimento a professores e estudantes. Segundo ela, a intenção é fazer com que os eleitores votem de forma consciente e bem informados. Também na trincheira de medidas práticas, o Pacto pela Democracia vem fazendo nos últimos meses reuniões com parceiros. Outro pleito é reivindicar espaços permanentes de participação da sociedade civil no TSE. O tribunal, que a partir de junho será presidido pela ministra Carmen Lúcia, terá Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro à sua frente em 2026, o que soa como um problema. A Transparência Eleitoral terá em algumas cidades missões de observadores formadas por acadêmicos. Ao olharmos de perto o que se passará nesse ano, podemos ver o que nos espera em 2026 e atuar para evitar os piores cenários. Mas esperamos algo desafiador, diz Ana Cláudia. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.